Fala galera, tudo tranquilo? Hoje eu quero começar uma nova série com vocês e nós conversamos sobre isso no canal, vocês acharam uma boa ideia, então vamos pra frente com a série O que eu diria pra um amigo. Então, vou dizer o que eu diria pra um amigo ateu no vídeo de hoje. Que eu tenho amigo ateus e são as coisas que... as coisas que eu digo pra eles. Nós vamos falar sobre o que eu diria pra um amigo judeu, o que eu diria pra um amigo espírita, o que eu diria pra um amigo budista, um amigo muçulmano, um amigo que joga League of Legends. Diferentes conversas e coisas a serem levantadas, especialmente com uma natureza apologética na nossa conversa. E hoje começamos com o ateísmo. Beleza? Dito isso, ingressemos na nossa conversa. Então, eu acho interessante, e eu quero prefaciar, né, o meu vídeo dizendo isso. Embora para muitos ateus, né, a causa do ateísmo deles seja racional, ou eles digam que seja racional, eu sinto que 90% dos casos onde eu conversei com ateus, ele acaba estando atrelado, na verdade, num ponto emocional e não num ponto racional, né, num ponto de, tipo, até quando os argumentos não se sustentam, porque o argumento naturalista ele não se sustenta, ele é contraditório, né? Quando o argumento vai embora, você percebe que, mas se Deus é bom, por quê? Né? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu com a pessoa que eu conheço? Né? E eu sei que parece mesquinho dizer isso, mas na minha experiência, a maior parte das vezes esse é o caso. Que o naturalismo ele vem não simplesmente como uma resposta de ter sondado o universo e encontrado então a minha explicação, mas pela necessidade, né, de comportar uma cosmovisão onde Deus não é presente. Cosmovisão, maneira de ver o mundo, né? Dicionáriozinho aqui embaixo na série para as palavras chiques. Então eu vou sempre ressaltar minhas 5 principais reservas com a cosmovisão do meu amigo para ficar prático o negócio, a não ser que haja necessidade de um bônus, mas, né, por via de regra, 5 objeções e falar logo, normalmente, de 5 principais objeções contra o cristianismo. Faz sentido até aqui? Para mim tá fazendo sentido, mas eu estou altamente cafeinado depois de uma noite de não dormir muito bem por causa das minhas crianças. Então, primeiro problema com o ateísmo, a criação a partir do nada. Tomás de Aquino, né, falando sobre a primeira via, grandioso filósofo, né, nada é causado por si mesmo, se assim fosse, seria anterior a si mesmo, que é impossível. Olhando para o naturalismo, nós temos esse problema. Existe uma fé necessária para que algo viesse do nada. E por mais que a gente possa, né, entrar num grande e longo debate naturalista para dizer que não necessariamente, se você vê aqui a foto de um robozinho, a sua conclusão é que, obviamente, um ser inteligente desenhou isso, porque tem causa, significado, né, alguma coisa que precede, isso não pode ser coincidência. Mas desse lado aqui, você tem algo muito mais complexo que um robozinho, né? Se você vê uma planta de mentira, e uma vez eu escutei o David Wood falando isso, você vê uma planta de mentira, de plástico, você fala, não, alguém fez isso. Mas uma planta natural, que é quimicamente muito mais complexa, né, do que uma planta de plástico, o robozinho, né, feito por mãos humanas, não implica necessariamente, então, design inteligente, mas, né, a criação a partir do nada, ela é ilógica. É muito mais provável que o algo venha do algo do que o algo venha do nada. Tem até aquele comediante que uma vez fez uma piada de que o cristão e o ateu não são tão diferentes, né? Porque o cristão crê que veio de Deus e volta para Deus. O ateu crê que veio do nada e volta pro nada. Todos eles precisam de milagres para explicar o que está acontecendo. Tomás de Aquino, ele tinha 5 vias, que são 5 perguntas muito lógicas a respeito do funcionamento do universo e por que elas implicam a existência, né, de Deus. E a primeira via é que todo movimento exige um motor, e que essa cadeia de causas ela não pode ser infinita. Deve haver um primeiro motor imóvel, né? Deve haver um ponto de partida, uma causa ativa de todas as coisas. E obviamente, né, eu entendo isso como Deus. E o ateu naturalista pode, e normalmente entende isso como nada, o que é ilógico para mim. E essa lógica ela ecoa hoje, né? Mesmo com o avanço da cosmologia, o universo continua sendo dependente de uma causa inicial e de um primeiro motor. Então, existe boa lógica por trás da objeção contra, né, a criação a partir do nada. As coisas são criadas a partir de alguma coisa. E como funciona quando a gente chega nesse bloco primário, então, daquilo que precede tudo. Em segundo lugar, as leis da natureza. A racionalidade por trás do cosmos, ela é assustadora. O próprio Kepler, nomes científicos, né, diz que o Deus que criou tudo é o mesmo que nos deu os olhos para ver e mentes para compreender. Kepler, Galileu e Newton, eles viam a ciência como investigar a mente de Deus, sondar os pensamentos de Deus depois que ele os pensou. Através da criação, para eles, a ordem do universo só fazia sentido porque Deus era ordenado e ordem precede ordem. Então, os pais da ciência moderna, eles não acreditavam apesar da fé, mas por causa dela. Eles viam o universo como inteligível porque ele revela a obra de um criador inteligente. Basicamente, pro ateu não faz sentido nenhum dizer que Cristo nasceria de uma virgem, isso é impossível, mas o universo teve um nascimento virginal. Os dois precisam de fé. Meu amigo ateu precisa de fé, eu preciso de fé também. O que, né, já vale a pena mencionar, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Excelente livro. Fé na Era do Ceticismo, do Tim Keller.
recomendo muito, mas continuemos. Terceiro, informação e propósito, o dilema da complexidade. O DNA se comporta como uma linguagem codificada. Toda linguagem tem origem em uma mente. C.S. Lewis diz algo no Cristianismo Puro e Simples: se o universo inteiro não tem sentido, nós nunca deveríamos ter descoberto que ele não tem. Nenhum código de programa surge sem um programador. E parece para mim presunçoso ao extremo imaginar que essa programação genética veio do nada. Quarto lugar, consciência e razão. O argumento moral. A relatividade moral ela é extremamente traiçoeira e o fato dela não sobreviver à argumentação, eu acho que em si aponta para Deus. Nós falamos sobre isso recentemente em outro vídeo. Mas Lewis, obviamente, ateu por maior parte da sua vida, né? Sua maior objeção era a dor e o mal do mundo. Mas ele só percebeu que ele podia estar zangado com a dor e o mal do mundo se houvesse um padrão de bem real, se houvesse objetividade moral. O Lewis disse: ao chamar o universo de injusto, estava reconhecendo que havia algo como justiça. Mas com que padrão eu julgava isso injusto? C.S. Lewis. Ele também argumentava que se a mente é apenas o resultado do acaso, nós não temos motivos para confiar nela. Se minha mente é apenas o produto de uma série de acidentes químicos, por que eu confiaria nas suas conclusões sobre qualquer coisa, inclusive o ateísmo? Algo mais que o Lewis diz, né, ele fala duas coisas, dois fenômenos podem ser observados por todo mundo. Primeiro, que toda a sociedade e civilização da humanidade faz duas coisas. Primeiro, eles estabelecem um código do que é certo e o que é errado. Toda cultura, todo povo, de qualquer língua. E segundo, eles fazem o que é errado. Isso revela tanto algo sobre a existência do verdadeiro certo e verdadeiro errado, como a nossa incapacidade de ser plenamente bons. E aí meu amigo ateu talvez argumentaria: não, bem e mal são relativos. É a sociedade que define o que é bom e o que é mal. Ok, numa tribo canibal, então é lícito comer as outras pessoas das tribos inimigas? Sim. Interessante. Então, pela mesma lógica, a Alemanha, você sabe qual a Alemanha do Terceiro Reich, não fez nada de errado, então, porque nenhuma lei quebrada dentro da sociedade. Não, a sociedade não pode definir o que é bom, porque a sociedade erra e nós temos um longo histórico disso. Não, mas eu vou pela minha consciência, então. Ok, na sua consciência você já errou na definição de bom, de bem e de mal? Já? Eu também já. Por causa da sua falha em definir o bem e o mal, você já fez o mal para com os outros? Sim, interessante. E pela sua própria definição de mal, você já não fez o que é mal? Então eu posso confiar, eu que sou mal, posso confiar na minha definição de bom? Complicado. Voltamos para as vias de Tomás de Aquino, de que existem graus de perfeição. A gente percebe isso conforme nós olhamos para coisas. Existem coisas, né? Existem graus de perfeição, e graus de perfeição implicam a existência de um ser perfeito. Nós estamos falando de lógica aqui. Ué. E quinto e último lugar, o sentido da vida. Blaise Pascal disse o seguinte: há no coração do homem o vazio do tamanho de Deus. Eu acho que a nossa sede por entender como o universo funciona, ela é evidência que nós fomos feitos para algo além do que essa dimensão, algo além do que a matéria. E essa conversa não fala nem simplesmente sobre evidências, apenas pela lógica, né? Apenas pela conversa. Porque se nós queremos pensar em encontrar evidências de Deus, é interessante, porque Paulo ministrando, ele fala, escrevendo aos Romanos, ele fala o seguinte, que Deus, ele basicamente se evidenciou através de natureza, e nós, vendo a natureza, ficamos sem desculpas para não crer em Deus. E escolhemos para nós ídolos e deuses de origem humanas. E quando nós olhamos para... Nossa, aqui no canal já rolou várias conversas com gente da matemática, com gente da biologia, né? A galera deixando comentários, né? Cara, Fibonacci em si é suficiente para desmantelar uma noção ateísta e naturalista, uma perspectiva, né, do mundo sem Deus. Eu acho que, em primeiro lugar, eu buscaria levar o meu amigo ateu a reconhecer a plausibilidade da existência de Deus, né? O problema que alguém possa ter com o cristianismo, com a Bíblia em si, ele fica em segundo plano nessa conversa. Primeiro, nós precisamos levá-los, eu creio, a reconhecer a plausibilidade da existência de Deus. Com a plausibilidade da existência desse Deus que criou todas as coisas, né? Entra a segunda discussão, então, da plausibilidade de ter sido ele que se revelou a Moisés na Mesopotâmia e contou a ele a respeito das coisas que antes vieram, e a maneira como todas as nossas descobertas científicas casam com o que está nas escrituras. No livro Confiável a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre Deus e ciência, e é uma conversa curta, né? Mas essas 5 objeções, para mim, elas deixam o naturalismo inviável de crer, até porque eu tive o meu quest for truth, né, na minha adolescência. Eu entrei em crise com os conteúdos da Bíblia, eu tive dificuldade de crer em algumas coisas, eu fui afofado por alguns argumentos naturalistas, faziam sentido para mim, e eu precisei buscar a verdade, né?
E nessa busca eu não encontrei nada tão resiliente, tão firme para crer como o Evangelho. E é por isso que eu continuo andando com Jesus até hoje. Então, essas são coisas que eu diria para um amigo ateu. Eu espero que ela faça sentido. Se não fizer, eu sinto muito. Para mim elas parecem fazer. Para vários dos meus amigos já fizeram também. E eu não clamo ser o maior expert de tudo. Eu tô simplesmente querendo dar uma forcinha nos meus amigos, porque eu amo Jesus. É isso, velho. Cara, eu quero fazer vídeo porque eu amo Jesus e eu amo a igreja de Jesus. E eu acho que quando a igreja de Jesus age como a igreja de Jesus, a parada é linda. E quando não, é um desastre. Então, cá estamos esperando de alguma maneira contribuir para isso. Que Deus te abençoe, te conceda graça e misericórdia de conversar com seus amigos. Nenhum argumento novo, nada que não tenha sido ouvido antes, mas eu espero que isso possa fortalecer a sua noção. E no próximo vídeo da série abordaremos um novo amigo. Se você gostaria de assistir o vídeo sobre alguma crença específica, deixe nos comentários. Ela pode fazer parte da série também. Valeu, falou, a gente se vê no próximo vídeo.